de formação. Em 2009, eu consegui concluir a minha graduação, meu bacharelado em administração. Da minha formação, eu tenho 24 anos de mercado de trabalho. Foram 11 anos trabalhando na área de finanças, né, administrativo financeiro, sobretudo na área comercial, onde desenvolvi muito contato com o público consumidor. E na graduação eu fui picado por um bichinho chamado marketing. Me interessei demais por comportamento do consumidor, entender como que as ferramentas desenvolvidas, as estratégias que foram pensadas influenciavam no dia a dia, na vida das pessoas, como tocava a vida das pessoas, como isso refletia na sociedade e como eu podia fazer parte disso. Então, há 13 anos eu trabalho com marketing, então desses 24, 11 com finanças e 13 com marketing. Quando eu olho para a minha carreira, embora muito desafiadora, os lugares pelos quais eu passei ajudaram a moldar o profissional que eu sou. Eu passei por instituições de ensino, eu trabalhei em uma das maiores instituições de ensino superior na área de negócios do país, pela classificação do MEC, ela ficou ali, já chegou a ocupar a terceira posição no ranking geral de universidades da área de negócios. Vocês me perdoem de antemão se em algum momento eu soltar algum termo aqui em inglês, tá? É muito comum nessa área da administração a gente ter essas terminologias, mas podem perguntar, podem interagir, não tem problema nenhuma, e a gente vai explicando. Passei por indústrias, né? Trabalhei na indústria de dermocosméticos, uma das maiores indústrias de produtos dermocosméticos desse país. Rodei aí o eixo Rio, São Paulo, Vitória, congressos internacionais, circuitos de venda, lançamento de produtos, pesquisas. Regressei para a educação, passei por uma autarquia que aqui no Espírito Santo é equivalente à Firjan, que vocês têm aí no Rio. Então, eu mais uma vez mergulhei nesse cenário da indústria, passando por inovação, metodologia Lean, Six Sigma, saúde e segurança do trabalho, educação técnica, educação executiva, educação infantil. Percebam que a educação sempre permeou a minha carreira. Eu tenho um carinho muito grande pela área de educação, embora majoritariamente hoje eu trabalho no meio corporativo, na iniciativa privada, e mais recentemente eu passei por um dos maiores grupos de comunicação aqui do estado do Espírito Santo, um grupo composto por televisão, uma televisão que possui a maior produção regional do estado em horas de jornalismo, além de ser uma afiliada da Record aqui no estado. Passei por esse grupo com a gestão de marketing da televisão, de um grande jornal online, um portal de notícias, duas rádios e uma empresa de marketing de influência. Então, esse assim, é um pouquinho do resumo da minha trajetória e do que eu tenho aqui para trocar experiências com vocês. Se fosse possível, eu queria ouvir brevemente o nome de vocês, idade e o que que vocês fazem hoje, onde trabalham, se estudam, se trabalham, estudam. Coisa bem rápida antes da gente começar, pode ser? Pode me ouvir, Rafa, pessoal? nós estamos com 40 participantes. Será que a gente consegue fazer isso no chat? Podemos, pode ser no chat, eu vou lendo aqui, tranquilamente. Pô, que número bacana, hein? 40 pessoas participando, olha, 40 pessoas. vai ser uma noite bacana. Fico muito feliz, gente. Vocês não fazem ideia da minha felicidade em receber esse convite e estar aqui com vocês essa noite. Bom, vamos entrar então propriamente no nosso conteúdo. Thiago está aqui para fazer a nossa mediação, então tem a função de levantar a mão aqui no Teams. Quem quiser contribuir, participar, é só levantar a mão que a gente abre aqui o microfone e cede a vez, né? No nosso encontro de hoje, né, foi programado para que a gente fizesse aí um mergulho histórico nas teorias da administração, né? O que que é a administração tomada como base teórica, como que ela se moldou, né, ao longo da geração, desde a sua concepção até os dias atuais, né? Como que a administração faz parte da nossa vida, como a gente se identifica
com essa ciência. A administração é uma ciência, tá? É uma ciência social e ela intrinsecamente faz parte do nosso dia a dia sem que a gente perceba, assim como ela faz parte da história. Xi, você pode passar, por favor, o próximo slide? De um modo geral, né? Alguém gostaria de abrir o microfone e compartilhar o que que pensa sobre administração quando se fala em mundo corporativo? O que que vem à sua cabeça? Um pensamento transparente, né? O que que você tem de entendimento, pô? Alguém gostaria de compartilhar? Um de cada vez, gente. Ninguém? Bom, vamos lá. A administração enquanto mundo corporativo, quando a gente fala dessa ciência, é muito comum vir à nossa mente aqueles ambientes altamente formalizados, mesa de reuniões, decisões estratégicas, um monte de pessoas tocando o dia a dia ali de uma composição de um serviço, de um produto, né, um modelo que ele de alguma forma vai influenciar e vai conduzir o mecanismo, né, do que a gente chama de mercado. Só que muito mais do que isso, a administração ela traz uma contribuição prática, quando ela reúne pessoas, sobretudo pessoas diversas que, dentro das suas expertises, constroem o que a gente chama de cultura organizacional. E essa cultura organizacional, quanto mais diversa ela é, mais ela tende, a gerar um impacto, mais assertivo, mais positivo na sociedade, porque ela vai ser conduzida de uma forma mais abrangente, mais holística, que a gente, né, consegue defender assim dessa forma. Então, a trajetória de um administrador é ter essa capacidade de se moldar esse ambiente com diversos fatores, diversos agentes influenciadores, para chegar a um processo de tomada de decisão. E todos nós tomamos decisões todos os dias, né? Ao acordar, seja ali com a roupa que a gente vai vestir, não puramente pelo ato de se vestir, mas pela imagem, pela mensagem que queremos passar, como vamos pentear o nosso cabelo, como vamos, algumas pessoas, preparar a pele, porque a gente já ouviu em algum momento que a imagem da gente vende, que ela faz parte. O que que vamos comer, né? A alimentação é necessidade básica, a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. Então, em diversos níveis, em diferentes escalas, todos nós tomamos decisões diariamente. Então, a administração, ela não é excludente a nenhum indivíduo, ela faz parte do nossa composição, né, sistêmica de vida. Pode passar o próximo slide, por favor. Hoje, aqui de forma resumida, a gente vai entender um pouquinho da evolução da administração ao longo do tempo. Vamos falar sobre algumas teorias e sobre alguns autores, entender a prática dessas teorias, desses modelos de gestão no nosso dia a dia, como a gente aplica, como a gente se identifica e onde a gente pode identificar a presença desses modelos. Vamos conhecer alguns cases de algumas empresas que adotam estratégias que são tidas como satisfatórias para eles, e vamos falar um pouquinho sobre o futuro, sobre tendências ao qual o ambiente corporativo ele vem passando. Pode falar, Tia. Como eu disse para vocês, né? Falar um pouquinho da administração, ela é importante para a gente, pelo menos em alguns aspectos, né? Quando a gente compreende a estratégia por trás da administração, a gente consegue observar como que as empresas pensam, como elas se planejam e como elas tomam decisões, né? Que impacto que isso vai gerar. E ter esse tipo de compreensão nos dá uma certa vantagem competitiva, nos põe um passo à frente, porque você consegue ler cenários, ler tendências, e quando você faz isso, você teoricamente está se desenvolvendo profissionalmente. É o que a gente está aqui nessa noite buscando, né? Conhecimento em prol do desenvolvimento.
Então, pessoas que se desenvolvem, que buscam conhecimento, elas têm muito mais chances de navegar em ambientes corporativos e construir carreiras mais sólidas. A observação, ela faz parte do mecanismo, mas a observação, também nos dá a base para desenvolver visão crítica, pensamento analítico. Então, quando a gente conhece, né, o mecanismo da empresa, quando a gente investe no desenvolvimento e a gente olha para a história da administração, conhecendo a sua amplitude e a capacidade de inovar, isso nos permite criar base para questionar, né, para racionalizar o processo de forma analítica, de olhar para algo e entender se isso é bom, se isso é ruim, em que isso pode resultar, para que caminho isso nos leva. Então, é muito importante que haja sincronismo na nossa busca por desenvolvimento constante. Próximo slide, por favor. No mundo moderno, como a gente conhece, a administração como ciência, a gente vai ver aí numa linha do tempo, que ela é aceita socialmente a partir do advento da Revolução Industrial. Nós estamos falando do século XVIII. Então, a partir da Revolução Industrial, surgem ali as necessidades de se entender processos e, mais à frente, outras características que vão configurar o modelo de cada teoria. A gente vai passar pela teoria clássica, pela escola das relações humanas, pela teoria de sistemas, pela questão de estratégia e competitividade e pela gestão moderna, que é a gestão dos tempos atuais. A administração de hoje, como a gente vê, né, ela é resultado de séculos de evolução, mas mesmo tido Tchê, tá me ouvindo? Você falou que ficou mudo para você? Não Perdão, agora voltou. Foi a minha internet. tem problema não. Pode Aqui passar os também. próximos. Posso passar o próximo slide? Pode, por favor. Bom, perfeito. Como eu estava falando para vocês, a administração, embora ela date ali como ciência social a partir do século XVIII, com a Revolução Industrial, no mundo ela existe ali desde períodos antes de Cristo, pelo menos 2700 antes de Cristo. A administração no mundo, né, os processos de administração, sejam caçadas coletivas, né, cultura planejada, construções históricas como as pirâmides do Egito, dentro das tribos existentes em diversas regiões do mundo, as organizações e separações dessas tribos em níveis de hierarquia. Ali se definiam papéis de quem era responsável por caça, quem cuidava do fogo, quem cuidava do plantio. E sempre existiu uma estrutura que a gente chama de hierarquia, uma estrutura de organização de sistemas e comandos em essas sociedades pré-históricas, né? Desde do Antigo Egito, do Império Chinês, a questão lá da organização bélica, né? A organização militar, isso sempre teve a administração empregada na sua essência, embora não reconhecida ainda como ciência dessa época, ela já fazia parte desse processo. Se alguém perguntar para vocês hoje quais são os dois modelos, talvez mais antigos de organizações que tenham a administração em sua essência, a gente pode definir, a título de exemplo, as igrejas e o exército. São duas instituições muito antigas que, desde a sua concepção, já adotavam os modelos de administração. Estão presentes desde a sua criação até os dias de hoje em seus diferentes modelos. Pode passar o próximo slide, por favor. A década de
1911, mais ou menos, década de 11, foi quando Taylor, Frederick Winslow Taylor, um americano, ele desenvolveu alguns estudos, ao qual resultou na sua obra chamada Princípios da Administração Científica. Foi a partir de Taylor, tido como o pai da administração, né, que a teoria clássica ela se estruturou. Nós estamos falando, vejam bem, de uma época de início de processos fabris. Então, o modelo de trabalho ele sai de um processo artesanal e ele passa para uma produção em larga escala, em padronização. Então, Taylor foi o teórico que instituiu o estudo científico da racionalização do trabalho, né, o trabalho racional. Ele via o homem como uma extensão da máquina. Então, tudo que ele estudou, tudo que ele propôs, foi no sentido de levar a organização à sua máxima capacidade produtiva. Todo o processo de cooperação e de gestão, ele era voltado para a indústria. Não se falava de pessoas, se falava de mecanismos, se falava de esteira, de linha de produção em escala, em volume, padronização. Hoje a gente consegue ainda ver esse modelo presente em muitos modelos de negócio, em muitos tipos de negócio. Não talvez de forma exclusiva, né, porque ele atualmente ele se associa a um mix de outras teorias e outros modelos de trabalho, mas embora ele seja datado ali do século XVIII, ele é presente quando a gente vai, por exemplo, para um processo de fabricação de automóveis, de linha de fabricação de automóveis. Você tem ali toda uma organização de processo fabril, de onde ficam cada etapa alocada, a questão de quais ferramentas estão ali à disposição, são feitos estudos minuciosos para entender qual o impacto, esforço e tempo que cada colaborador gera para fazer uma entrega de um processo. Então, esse modelo taylorista, ele é muito presente nesse tipo de negócio que trabalha com linha de produção ou linha de organização. Um exemplo mais tangível para a gente no dia a dia, o McDonald's. O McDonald's é um grande exemplo de um processo taylorista, né? Você pode pedir um Big Mac no Rio de Janeiro, um Big Mac em São Luís do Maranhão, um Big Mac na Argentina, e o Big Mac ele vai ter o mesmo processo de fabricação. No mundo, o McDonald's instituiu um modelo que eles entenderam como adequado a partir de estudos de observação de tempos e movimentos para gerar um produto padronizado. O Big Mac, por exemplo, ele é tão padronizado que ele funciona, a título de curiosidade, como índice econômico. Quando você fala de índice econômico, você fala de um indicador que vai medir a variável cambial, a variável financeira de um país. Então, como que eu vou comparar a inflação, por exemplo, do Brasil com a inflação da Inglaterra? Nós estamos falando de sistemas de gestão políticas diferentes, nós estamos falando de moedas diferentes e nós estamos falando de processos culturais extremamente diferentes. Mas comer um Big Mac, comer um Big Mac em qualquer lugar do mundo. O processo alimentar é uma necessidade básica inerente ao ser humano em qualquer lugar do mundo. Então, a economia utiliza o Big Mac como indicador. Por exemplo, a partir de um salário mínimo, quantos Big Macs você consegue comprar no Brasil com um salário mínimo? Determinado número. A partir de um salário mínimo na Inglaterra, quantos Big Macs você consegue comprar com um salário mínimo? Então, essa diferença de poder de consumo para o mesmo produto permite aos economistas criar um entendimento de uma diferença cambial, de um processo de inflação, de um processo de capacidade de elasticidade do orçamento familiar, né? O quanto aquela pessoa precisa investir para ter de retorno. Então, imaginem vocês que um
simples hambúrguer montado num processo de fabricação extremamente taylorista, voltado somente para processos e não para pessoas. E veja que aqui eu não estou discutindo se a qualidade do Big Mac ela é boa, se ela é aceitável, se ele é gostoso, se ele não é. Ele é o Big Mac. E ele vende porque pessoas consomem. Então, este produto, né, desse modelo de fabricação em larga escala, ele serve como indicador econômico. Vejam que curiosidade interessante. Temos diversos cases de empresas que trabalham com esse modelo também, empresas que trabalham com organização logística. Acho que todo mundo aqui já comprou ou conhece alguém que comprou alguma vez na Amazon. A Amazon nada mais é do que um grande sistema estruturado de produção em escala. Eles têm ali a questão de controle de estoque, controle de pedidos, entrada, processamento e saída, e uma organização racional para que desde o seu clique pelo celular, pelo computador, no processo de compra, você receba este produto em casa desde que você cumpra todos os processos de etapa. Então perceba que mesmo sendo a primeira teoria socialmente aceita, é extremamente cheio de críticas, porque nós estamos falando de foco em máquinas e não em pessoas, ainda assim, até hoje ela é adotada. Taylor foi o teórico que criou um princípio do que a gente chama de homo economicus, né? Traduzindo aí do latim e contextualizando, é o conceito de que as pessoas são movidas estritamente por dinheiro. Então, para Taylor, quanto mais se pagava para uma pessoa, para um indivíduo, mais ele iria responder. Só que a gente entende, obviamente, que dinheiro hoje em dia é importante, faz parte do processo, mas ele não é o único fator que atende ali a necessidade de um indivíduo no seu dia a dia. Ele é importante, ele faz parte, mas o dinheiro por si só, ele não cumpre todos os papéis que um ser humano precisa ou que ele intitula precisar para o seu desenvolvimento. Vamos para a próxima teoria? Pode passar o slide, por favor. Ao contraponto de Taylor, que era um americano, e aí a gente tem muita referência em séries e com Travou para mim também. caiu? Voltou? Travou, eu acho. Voltou. Agora voltou. Perfeito. Então vamos lá. O que Fayol ele propôs a partir ali dos estudos de Taylor? Muito mais do que você focar toda a sua organização no processo produtivo, Fayol ele criou um que ele sistematiza Rafa, Rafa, vocês estão me ouvindo, gente? agora sim. Meu bem, se você quiser desligar a câmera um pouquinho, pode ser que te ajude. Desligo. Peraí. Daqui a pouco você traz a beleza de volta. Tem problema não, gente. Vocês não vão ficar cansados. Vamos lá. Então, Fayol, ele pega os processos desenvolvidos por Taylor e faz uma adequação mais racionalizada do processo, trabalhando com modelos de gestão. Então, Fayol, ele criou um processo que ele visava o desenho de objetivos e caminhos a quais se desejavam alcançar, para que se fosse atingir esses objetivos, ele estruturava recursos e responsabilidades. O que ele precisaria para desenvolver? A partir desse entendimento do que era necessário, ele organizava, ele comandava ali as equipes ao ponto de ter sempre uma figura de liderança e fatores que motivavam suas equipes a entregar os melhores resultados.
e coordenava para que isso fosse algo harmônico, para que esse esforço coletivo fosse o mais fluido possível e, paralelamente a isso, ele controlava todos esses resultados. Esse modelo desenvolvido por Fayol gerou um ciclo chamado POCC, ou adaptado para um modelo mais moderno chamado PDCA, que nada mais é que um modelo ao qual a gente divide ali como planejar, organizar, né, dirigir, que ele compreende as funções de comandar e coordenar, e controlar, né? Atuar, na verdade, que vem do inglês, né? O PDCA. O PDCA ele é utilizado em muitas empresas no seu dia a dia. Quando você vai fazer qualquer processo de atuação dentro da organização, você planeja suas atividades, você organiza racionalmente como que você vai atingir cada uma das etapas que você precisa para entregar, distribui essas linhas de comando, controla esses resultados e faz isso de uma forma cíclica, né? Isso é sempre reiniciado a cada início que é necessário de um processo de organização. Então, o modelo desenvolvido também por Fayol, ali em 1925, um pouquinho depois de Taylor, em 1911, ele é presente dentro da organização de um modo geral até os dias de hoje. E Fayol, tido como pai da administração, ele desenvolveu as 14 funções administrativas. São 14 áreas, pode passar para o slide, por favor. São 14 áreas que uma organização, de um modo geral, ela deve olhar de forma sistêmica, de forma individualizada, se ela quer ter um resultado muito mais satisfatório, muito mais eficiente, né? E aí foi nesse período, inclusive, que surgiu ali a diferenciação do conceito de eficiência e eficácia, né? Eficácia é a capacidade de realizar algo. Então, quando eu falo que dipirona tira a sua dor de cabeça em 8 horas, eu estou falando que dipirona é um remédio eficaz. Mas se eu falo, por exemplo, que Tilenol Sinus também tira a sua dor de cabeça, trata a sua sinusite em 4 horas ao invés de 8, eu estou te dizendo que ela é eficiente, porque ela faz tudo o que o outro faz utilizando menos recursos, que é somente um comprimido quando você compara ali a título de, de comparação, né? Então, eficiência é a capacidade de realizar uma atividade utilizando menos recursos. Recursos esses sejam financeiros, recursos temporais, recursos de pessoas, que são recursos humanos. Então, Fayol desenvolveu esses princípios da administração, esses 14 princípios, que são áreas a qual toda organização ela deve olhar para se ter como resultado um trabalho eficiente. Então, ele passa ali desde processo de divisão do trabalho, de disciplina, e aí entenda a disciplina como um conjunto de regras e de cadências que devem ser respeitadas, são normas estabelecidas propriamente ditas, unidade de direção, para onde esse plano estratégico orienta que as pessoas sigam esse passo a passo para se alcançar. Quando você fala de remuneração justa, lembra que ele bebe um pouquinho na teoria lá do homem precisa ser valorizado financeiramente para que ele se sinta motivado, mas não é apenas isso, ele divide ali uma cadeia de hierarquia. Então, ele cria ali posições de destaque que a gente vê no mercado até hoje, de lideranças e de liderados. No mercado corporativo, é muito comum que as pessoas busquem se desenvolver para ser líderes, mas em algum momento elas são lideradas. Então, quando você cria essa diferenciação dentro de um ambiente de trabalho, é o que a empresa chama de estímulo ao desenvolvimento. O desenvolvimento ele é inerente ao indivíduo. É o Rafael que vai buscar o seu desenvolvimento, é o Tiago que vai buscar o seu desenvolvimento. A empresa ela vai dar estímulos e condições para que você possa se desenvolver. Ela vai criar ambientes que gerem em você esse gatilho, essa necessidade de buscar uma melhoria, que é exatamente o que nós estamos fazendo aqui hoje. Estamos trocando experiência, buscando conhecimento para galgar espaços
de maior reconhecimento, de maior visibilidade e de maior retorno nas nossas carreiras. Princípio de equidade, princípio de justiça no tratamento dentro da organização é uma área a qual o FAIOL também defende, né, instintivamente ali no seu processo. A iniciativa associada aqui à busca pelo desenvolvimento, a autoridade e responsabilidade voltada para as figuras de liderança, a unidade de comando, cada funcionário vai receber ordem de apenas um superior direto. Pensa que no modelo anterior do outro teórico, lá o Taylor, a gente tinha múltiplas ordens de múltiplas frentes. Então, as pessoas não se tornavam especialistas e sim generalistas. Aquela pessoa que a gente, no senso comum, diz assim: nossa, fulano é um pato, faz tudo, mas não faz uma coisa bem. Porque ela não teve condições de se especializar. Então, é a partir da teoria de Fayol que surge o trabalho especializado, onde a gente olha para uma unidade de comando. Peraí, eu sou especialista em determinado assunto, eu respondo para uma linha de direção, eu consigo concentrar os meus esforços, né, neste cenário ao qual eu passo a dominar e desenvolver mais conhecimento, consequentemente, eu entrego um resultado muito mais apurado, mais assertivo. Então, é nessa teoria que surge o conceito de especialização versus a generalização. Ah, quer dizer que um é certo, o outro é errado? Vocês vão entender que na administração não existe uma resposta concreta sobre certo ou errado. A qualquer administrador que se pergunte algo, a resposta vai ser: depende. E depende de diversos fatores. Depende do que você quer observar, depende do que você quer atingir, depende dos recursos que você tem, depende da necessidade que a empresa te apresenta. Então, tudo isso vão criar mecanismos que vão se moldar de acordo com as necessidades da empresa, do indivíduo, da sociedade, né? É um conjunto de engrenagens, nada funciona sozinho. Então, nesses processos definidos por Fayol, ele elencou essas diferenças até chegar ao modelo da administração clássica pautado nesses 14 princípios, né, passando pela questão de subordinação de interesses individuais aos interesses gerais, de um modo, né, mais específico. Lembrando que nós estamos falando de um processo de revolução industrial, então a sua necessidade ela tinha que ser menor do que a necessidade de uma empresa, de uma organização. Hoje, no mercado, a gente já vê o contrário, a gente já vê que as empresas ainda tentam fazer com que a sua necessidade seja maior, menor do que a delas, na verdade, mas muitos profissionais têm buscado equilibrar essa régua, trazendo: não, não, peraí, eu sei que você precisa, eu estou aqui para trabalhar, mas eu não posso passar por cima dos meus princípios, dos meus valores, dos meus objetivos, para te entregar algo que não está minimamente acordado, não está justo no processo, não está equilibrado. Então, percebe-se que as teorias, de um modo geral, elas vão se contrabalancear, vão se contrapor. E é muito natural esse processo. E ele só é percebido quando a gente tem o raciocínio analítico, né? O senso crítico, quando a gente compreende o processo. Se a gente não conhecer esse processo, embora a teoria pareça sempre ser algo muito maçante, mas ela permite que a gente consiga entender o posicionamento da empresa e saber se a gente se adequa a ela ou não, né? Antigamente a empresa media muito o colaborador, ela ainda mede, mas as pessoas hoje já conseguem tentar trazer essa régua mais para um senso de equilíbrio. Não, mas espera aí, eu também tenho direito de avaliar a empresa. Eu preciso trabalhar, tenho as minhas necessidades, mas eu não tenho que estar preso somente ao que a empresa precisa. Então as pessoas têm buscado cada vez mais espaços aos quais elas se sintam reconhecidas, se sintam pertencentes e sintam-se realizadas, né, dentro de uma realidade de que é apresentada. Então, hoje busca-se, e eu espero que busque-se cada vez mais no mercado esses espaços, né, onde tenham esse equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave, né, de qualquer mercado, qualquer modelo de relação. A gente nunca vai conseguir que extremos sejam bons em nenhuma esfera da vida, tá, gente?
sentimental, política, comercial, se a gente está falando de uma relação de existência de extremos, alguém está sendo prejudicado e fortemente prejudicado. No modelo de equilíbrio, a gente consegue minimamente balancear os interesses e atender às expectativas de forma justa. Então, este é a proposta que a gente deve insistir em buscar a todo momento nos espaços corporativos. Você pode passar o próximo slide, por favor? Amor, antes de você continuar, vou te dar 2 segundos aí para dar uma respirada. Claro. Dizer, meus amores, tudo bem por aí? Vocês estão quietinhos? Pode escrever no chat se estiverem com vergonha. Enquanto o Rafa toma um copinho de água. Eu queria dizer, Rafa, que estou muito feliz com esse movimento, porque aqui, eu estou olhando aqui no chat, as pessoas são das mais diferentes áreas. Tem a deusa da Tânia, que é carioca, mas mora em Salvador, está estudando psicologia e trabalha atualmente como assistente de atendimento em empresa de telefonia. Tem o Douglas, que trabalha como supervisor pedagógico no Senac Micas do BH. Tem o Vitor, que é advogado, e ele coordena o coletivo Macacos Vive aqui no Rio, que faz parte de um outro projeto nosso, que é o Sementes. Então, a gente. É legal ter vocês aqui para vocês entenderem que a gente não está vendendo uma ideia de teoria da organização. A gente está explicando para vocês como funciona. Assim. E aí é legal que vocês quiserem colocar os questionamentos, ou se abrirem, ou abrirem sugestões no chat também, para ver como essas questões se relacionam com a vida de vocês, com o desejo de vocês. Tá bom? Vou passar com o slide para o Rafa continuar. Perfeito, Ti. Obrigado. Gente, por favor, fiquem à vontade para compartilhar. Vou reforçar o que eu disse lá no início, é um espaço de trocas, tá? Não existe certo ou errado. A gente compartilha aqui, entende as experiências e vai trocando conhecimento. Bom, avançando um pouquinho aí na história, só para a gente também não avançar muito aqui com o tempo do nosso encontro de hoje, né? Um outro teórico, e esse aí é duramente criticado. Eu acho que todo mundo já soltou a máxima assim, nossa, quanta burocracia! Gente, mas isso é muito burocrático, né? E a gente fala de burocracia sem entender o que de fato é esse modelo, porque a burocracia ele é um modelo teórico da administração e ele é um modelo racional, né? Então, não existe sentimento, não existe viés pessoal no modelo teórico burocrático. O modelo burocrático ele foi construído para organizar e, sobretudo, né, na época que foi concebido, grandes instituições de forma eficiente. Pensem vocês, façam uma viagem, uma reflexão histórica. O mundo sai de um processo de fabricação artesanal, começa a vir o advento do surgimento de máquinas, as pessoas com medo desenfreado de que as máquinas fossem substituir as pessoas e que elas perderiam renda, perderiam a capacidade de sustentar suas famílias, de continuar a viver, de manter seus filhos. Pense na loucura que foi a cabeça dessas pessoas. E as indústrias elas vieram para ficar, tanto que existem até os dias de hoje. E a sociedade precisou aprender a se adequar a essa realidade. Então, quanto mais o processo ia crescendo, entenda que as pessoas não tinham informação, as pessoas foram errando e aprendendo, foram testando modelos até chegar ao entendimento do que seria realmente eficiente. Agora pense cada um fazendo isso de um jeito. Então, a burocracia, né, a burocratização, ela existe para racionalizar, para colocar regras no processo produtivo de forma eficiência, para garantir que essas empresas entregassem o mesmo produto para todo mundo. Henry Ford, o dono da marca Ford de veículos, ele construiu um modelo muito conhecido à época chamado Ford T. Henry Ford ele tinha uma máxima, as pessoas estavam deslumbradas com a questão do carro, né, a combustão, trocando carroça por carro, conforto, agilidade. Pensa naquela época, né, tá, gente? Era o que tinha de mais moderno, né? Possuir um veículo era algo extremamente disruptivo, inconcebível para a maioria da população.
Só que Henry Ford ele tinha a missão de produzir isso em larga escala, porque todo mundo que tinha condições queria adquirir um veículo. Ninguém queria mais andar a pé. Ninguém queria ser diferente. Ter um veículo fazia dele um mecanismo de ser aceito na sociedade. Então, o que que Henry Ford ele falava? Você pode ter qualquer carro, desde que ele seja um Ford T preto. Por quê? Porque Ford T, como ele já era estruturado numa linha de produção fabril, era muito mais fácil produzir o mesmo modelo de carro para todo mundo, porque ele não precisava ficar variando. Todo mundo ia ter o mesmo modelo de carro. E tinha que ser preto por quê? Porque era a cor mais fácil de pintar e tapar os erros de funilaria ali, de fusilagem da modelação de um automóvel. Embora a gente esteja falando de um processo fabril, a gente está falando de um processo ainda que não é tão inteligente como que a gente tem hoje em dia. Então, esses modelos, eles eram fabricados de forma sistemática, de forma repetida. Então, você fazendo isso de forma organizada, de forma burocratizada, você garantia eficiência nesses processos, você garantia previsibilidade. Todo mundo sabia que ao comprar um carro ia receber um Ford T preto. Você quebrou uma peça do seu carro, bateu, amassou, a peça que vai substituir não é uma peça que vai ser inventada, é uma peça que já existe. Eles tinham a unidade de comando, né? Então essas regras claras, bem definidas, hierarquicamente estabelecidas, elas afastavam a questão da interferência pessoal. Muito pelo contrário, ela iria para a linha impessoal, né? E existe alguns modelos de autoridade proposto por Weber para o desenho da estrutura do modelo junto à população. Quando a gente fala de um modelo de burocracia tradicional, a burocracia tradicional, ela, por exemplo, ela foi constituída com base em costumes, costumes sociais, costumes culturais. Aí você fala assim, ah, pai, mas isso não existe, né? Existe. A monarquia, por exemplo. A gente tem alguns países hoje que ainda existem a figura da monarquia, né? A Inglaterra, a Espanha, a Holanda, se não me engano, enfim. Temos alguns países que o modelo monárquico ele impera como regime político. E isso é um modelo burocratizado, estudado e observado por Weber, né? Temos ali a questão de um modelo carismático, né? A ideia da figura do líder, né? O quanto se falou e se fala no mercado sobre liderança, sobre desenvolvimento, quem são essas figuras, né? O quanto elas são revolucionárias na história, né? O quanto que elas contribuíram, que marcos que foram liderados por elas, sempre em prol de um desenvolvimento racional de alguma atividade, tá? Né? Dificilmente o modelo weberiano aí, o modelo de burocracia, ele vai advir de uma questão pessoal. Muito pelo contrário, o pessoal ele não tem vez no modelo burocrático, justamente para garantir alguns princípios, né? E o modelo mais presente no nosso dia a dia aí é a racionalidade legal. Então, é um sistema baseado em regras, normas, funções. Tiago citou mais cedo, nós temos um advogado no nosso grupo, né? Te pergunto, o que seria do sistema judiciário brasileiro, que é a nossa realidade, sem um código civil, sem um código penal? Esses códigos nada mais são do que normas. Quando alguém faz uma compra no mercado e se sente lesado, o que ele consulta? O Código do Consumidor, que nada mais é do que um manual de normas. A legislação ela é um modelo racional baseado na estrutura de Weber também, porque esse conjunto de normas, a partir de um entendimento que garanta alguns princípios, ele tem ali a leitura de um cenário para aplicar a sua condução. Então, hoje, governos, bancos, hospitais, aviação, né, empresas que são agentes reguladores, Inmetro, que fazem ali o controle de algum indicador, de alguma medida, o próprio IBGE. Então, todos esses mecanismos, eles utilizam modelos advindos da burocracia. E as pessoas tendem a ter essa visão equivocada sobre a burocracia.
Vamos para o próximo slide, que a gente vai falar um pouquinho mais de burocracia ainda. Deixa eu só atravessar um pouquinho aqui o samba. A Jéssica Santos colocou aqui no chat um negócio super legal para a gente pensar. A linha de produção do Ford Modelo T, concluída no final de 1913, utilizou um sistema de linha de montagem móvel que reduziu o tempo de construção de um carro de 12 horas e meia para 93 minutos. O número de homens trabalhando na linha variava por tarefa. Os testes iniciais em magneto usavam 20 novos trabalhadores, enquanto uma versão posterior da linha de montagem, reboque de chassi, reduziu montagem para apenas 6 horas, homem. De loucura. E aí, Rafa, antes de avançar, eu quero te fazer uma pergunta e uma outra provocação. É muito legal você trazer o Weber para a gente pensar aqui, que enquanto pessoas negras, estava falando de monarquia, ele foi estudar a monarquia europeizada, né? Ele foi estudar a monarquia branca, né? Ele não se dedicou a estudar a monarquia africana, por exemplo, né? Os modelos Não. de representação de reis e rainhas em África, e que se organizavam de uma forma completamente diferente. Aí, aqui te ouvindo, eu fico pensando, gente, se a administração fosse pensada nessa lógica de sociedade matriarcal, nessa lógica de reis e rainhas africanos, né? O que a gente tem de contribuição hoje? Essa é a provocação. E a A gente tem pergunta, você essa está falando de contribuição. burocracia, e vou colocar aqui na roda que você trabalhou numa empresa de comunicação, né? Que as coisas são muito rápidas, as decisões precisam ser muito aceleradas, essas decisões elas precisam ser acertadas do ponto de vista de pensar rápido a estratégia. Quando é que você mede o quanto a burocracia é necessária ou o quanto ela está engessando o processo? A gente mede, só antes da fala da medição, eu vou falar da contribuição. Embora Weber não tenha desenvolvido os seus estudos sobre a burocracia a partir da ótica, né, de regimes monárquicos africanos, a gente pode trazer o modelo de Weber para a atualidade e entender como ele pode contribuir para algumas construções sociais que hoje tentam, de alguma forma, reparar essas questões históricas. Nós vamos falar disso mais à frente. Com relação a veículos de comunicação, né, o quanto que a burocracia ela engessa e o quanto também ela te protege. Quando nós falamos, Thiago é jornalista de formação, ele deve ter compartilhado isso com vocês já. Quando a gente, no jornalismo, por exemplo, recebe uma informação, um jornalista ele nunca pode receber uma informação, ou ele nunca deve, na verdade, de pronto, pegar essa informação e publicar. Quais são os princípios? Aí eu te devolvo, Thiago, enquanto jornalista. Quais são os princípios de um jornalista antes de publicar um conteúdo? Olha, ele precisa verificar a veracidade, ele precisa dar direito ao contraditório e ele precisa mensurar tudo isso com o código de ética, se é possível veicular aquilo em televisão ou qualquer outro canal de mídia. Por exemplo, uma notícia de suicídio não pode ser veiculada por uma questão de código de ética. Perfeito. Embora isso tenha sido construído dentro do jornalismo, você consegue conceber que todos esses exemplos que você deu é um processo racional para verificar se uma pauta ela é crível de ser dada à sociedade ou não? Nossa, total, nem tinha pensado. É bem que você falou, Então, né? É tão racional do dia a dia, né? exato. Então, gente, só para que vocês entendam, né? É claro que assim, toda teoria tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. A gente tem aí uma listinha, né, de vantagens e desvantagens, assim. Então, quando a gente fala de pontos positivos da burocracia, a gente tem eficiência operacional, a gente tem previsibilidade, padronização. Eu vou dar um exemplo aqui. Se você compra um produto alimentício, um cosmético. Fala de cosmético, já trabalhei com isso, eu posso dar um pouquinho mais de detalhes para vocês. A gente fabrica, por exemplo, uma linha de filtro solar. Quando você pega um produto, ele tem um lote de fabricação. Por força de lei, a indústria, ao fabricar um lote, ela precisa retirar uma amostra desse lote e guardar com ela para averiguar possíveis variações de fórmula. Então, o Thiago comprou um filtro solar e ele teve uma reação alérgica. E ele viu que no componente daquela fórmula não existe indícios
de que algo fizesse mal à pele dele. E aí, a Jéssica aqui, a Inê, a Keline, a Flora, também tiveram a mesma reação e entraram em contato com a fábrica. A fábrica teve um indicador de que alguma coisa aconteceu. Como que ela vai identificar onde está esse problema? Tiago, qual é o produto que você comprou? Qual é o lote? Ah, é o lote 1, 2, 3. Aine, qual que é o lote que você comprou? Ah, também é o 1, 2, 3. E Jéssica, e você? Poxa, também é o lote 1, 2, 3. Então, o que que a indústria ela faz? Ela vai lá no seu estoque de pesquisa e desenvolvimento, na área de qualidade, pega o produto que ela tirou de amostra daquele lote, abre a fórmula dele e identifica o quê? Se houve uma contaminação, se houve uma desestruturação química de fórmula. Então, isso é previsibilidade, é padronização. Então, o que que ela emite no mercado? Vocês já ouviram em algum momento as montadoras de veículo falar assim: marca X informa recall do veículo tal, tal, tal. Por quê? Porque foi identificado que naquele lote de produção daquele veículo tem uma peça que pode dar problema. E esse problema pode ser em diferentes níveis de gravidade. Então, esse modelo organizado permite que você tenha previsibilidade de algo que possa vir a acontecer, né? Você tem, ainda falando de pontos positivos, né? Você está falando de um processo que ele é racional, que ele é impessoal, a tendência é o quê? Que ele reduza favoritismo, né? Taylor, ele introduz um processo que eu sei que hoje em dia é muito polêmico se discutir, mas não pela concepção teórica, mas sim como ele é empregado, que é o processo de meritocracia, né? Então foi a partir dos estudos de Weber que o processo de meritocracia surgiu. É o que a gente entende, né? E eu não vou entrar aqui nessa seara, porque é uma seara muito mais extensa do que teoria da administração, que para se falar de meritocracia, a gente tem que ter minimamente ali, ou obrigatoriamente, as mesmas condições, as mesmas bases que nos permitam analisar. É como se fosse um problema matemático. Quem na escola já ouviu falar assim que eu não posso comparar laranja com banana? Eu tenho que comparar laranja com laranja, banana com banana. Não se mistura esses fatores para se fazer um comparativo ao ponto de se enxergar meritocracia, merecimento, né? Então, no modelo ideal burocrático, nós estamos falando de um mesmo processo racional, de impessoalidade, de um processo estabelecido, neutro, sem favoritismo. Ah, eu não vou favorecer o Thiago, porque o Thiago é meu amigo. Se o Thiago, dentro de uma prova, se sair melhor do que a Keline que está aqui conosco, bom para o Thiago. Mas se não, a Keline pode ser melhor que ele, porque eu dei as mesmas condições. E suponhamos que ambos tivessem a mesma base educacional para que pudesse ser estabelecido um processo de meritocracia, né? Transparência nos processos, você conhece como é organizado cada etapa, então o processo fica mais difícil de burlar, né? E tudo isso gera uma base muito sólida para a tomada de decisão. Isso são as vantagens, né, da burocracia. E aí, mas poxa, burocracia é tão legal assim e o pessoal fala tão mal. Então, o que que acontece, né? O Thiago perguntou, o que que isso gera de impacto à burocracia? Muitas vezes gera rigidez, gera lentidão no processo de decisão, excesso de regras, excesso de formalização. Que a gente precisou fazer algum preenchimento de formulário que teve 1000 modelos de formulário, uma cor para cada um modelo para cada um tipo de letra para cada um tipo de taxa para cada um. O processo fica pouco flexível para a inovação, é tudo muito padronizado, muito sistematizado, existe um distanciamento emocional. Vou fazer uma brincadeira aqui, né? Hoje a gente vive na era do advento digital, vamos pegar os influencers, né? Embora a gente brinque que alguns modelos são muito repetidos, né? Uma coisa entra no hype do digital, todo mundo está repetindo o mesmo modelo, mas cada um traz o seu toque de personalidade. Vocês imaginam se os influencers, por exemplo, seguissem o modelo burocrático, todos fazendo exatamente a mesma coisa, da mesma forma? Embora pareça, tem diferenças sutis, porque tem a questão do viés emocional pessoal de cada um nesse processo de produção, né, nessa construção. Então, as relações, né, como crítica no modelo burocrático, ela tem o que a gente chama de despersonalização, né? Ela perde essa característica de única, de diferenciada, e ela se torna mais do mesmo, né? Então, isso gera o que a gente chama de engessamento, uma ineficiência.
Anos depois, Peter Drucker, ele chama isso de paralisia burocrática. Então, quando vocês quiserem falar de forma correta, de forma adequada sobre burocracia, não é a burocracia, em sua concepção, que é uma causa problemática, porque ela tem os seus pontos benéficos. O que gera hoje um entendimento problemático dessas condições negativas, a gente chama de disfunção burocrática. Então, a gente até brincava na minha época de graduando, assim, nossa, Weber deve estar se revirando no túmulo quando, se fosse ver hoje o que a teoria dele virou, né? A disfunção que isso gera na sociedade. Então, esse é o contraponto. Vamos para o próximo slide para a gente fechar a burocracia? Só um comentário avulso. Saudades de quando você trabalhava com cosmético. Vantagens e desvantagens. Ninguém vê o quanto isso me consumiu, né? Mas tudo Gente, bem. enquanto o Rafa trabalhou com cosméticos, eu nunca mais comprei um creme de nada para minha pele. Ganhava todos os meus kits. Bem garota. Exatamente. Bom, vamos lá. Vamos trazer aqui a provocação que o Thiago fez lá atrás, né? Se Weber tivesse pensado na burocracia e modelos de monarquias com bases africanas, como seria? Vamos trazer para a nossa realidade, né? O que empresas têm tentado implementar, em algumas têm conseguido, ainda não com todo o sucesso merecido e devido, mas algumas têm feito processos que gerem essa reparação histórica. Então, empresas, por exemplo, que aplicam processos seletivos estruturados, né, que elas têm regras claras para os processos de decisão, desenvolvimento de carreira, de crescimento. Gente, pensa no mundo ideal, tá? Não pensa nos favoritismos, nos vieses pessoais, não. Pensa no modelo racional, né? Então, promoções fundamentadas em critérios transparentes, métodos de avaliação, a questão de processos inclusivos, processos de sistematização, como trainee específico para pessoas, né, como eu vou trazer esse case mais à frente, a Magazine Luiza fez um trainee específico para pessoas pretas, processo de sistema de cotas. Então, todo o modelo burocrático aplicado a esse potencial inclusivo, ele garantiria, não, ele tende a garantir, se for aplicado em sua essência, na raiz, a impessoalidade, a transparência, a equidade, garantindo o real resultado a essas iniciativas. Então, ele tem um alto potencial inclusivo. Se esses modelos de reparação que vêm sendo apresentados seguissem modelos burocráticos em sua essência, eu ouso dizer que talvez os acessos e as permanências e os reconhecimentos pudessem ser maiores no mercado de trabalho pelas pessoas que estão aqui nesse grupo conosco hoje. Mas a gente sabe que tem diversos pontos que já foram apresentados e ainda serão, né, pelo Thiago e pelo time que virão com outras temáticas à frente, né, como ele disse aqui, racismo estrutural, desigualdade de oportunidades, vieses inconscientes, barreiras culturais invisíveis, e a gente tenta mitigar e a gente vai brigar cada vez mais para que essa racionalidade burocrática ela sejam aplicadas a políticas de diversidade, comitês de inclusão, de treinamento de viés, para que as pessoas não terem ali a questão pessoal e que elas tenham mais representatividade, mais diversidade no seu corpo, não somente de produção operacional, mas no seu corpo de decisão dentro de um processo organizacional. Esse é um desafio que é de todos nós, né? E cabe a gente entender esse modelo tão criticado com a burocracia, como ele poderia trabalhar de forma positiva no nosso dia a dia, como ele poderia ser mais justo, né? Espero ter respondido aí, Tia, a sua provocação inicial, né, sobre os espaços ocupados lá com base na burocracia. Cara, até respondeu, só que você me arrumou um problema agora, né? Não vou poder falar mais mal de burocracia, cara. Você pode falar mal de disfunção burocrática, já ensinei. Aprendi uma palavra nova, gosto. Meus amores, vocês estão tão quietinhos aí. O Rafa é Verdade. legal, gente, eu juro.
O Rafa, inclusive, eu costumo dizer que ele é a parte mais legal da nossa amizade, porque eu não sou muito legal e o Rafa é ótimo. Querem participar? Querem falar alguma coisa? Ah, eu tô muito tímido. Se eu começar a apontar dedinho e chamar as pessoas participam. Eu gosto de ouvir voz dos outros. Inclusive, a Jéssica disse aqui no chat que você usou o melhor exemplo, análise de causa raiz. Olha que chique. Olha, que bacana, fico Eu quero feliz, ganhar um é. elogio desse quando eu crescer. Ninguém me elogia assim, gente. Eu, hein? E Ela você, falou isso, gente? acho que Tá tudo bem para vocês? Não tô com dúvida de nada? Se eu parar agora para aplicar uma prova, tá tudo bem? Como é que é isso? mas você avisou que teria prova no final, né? Eles estão tímidos. Vamos seguindo, Rafa, contigo. Então tá, gente, vamos lá, vamos avançar que a hora tá seguindo. Então, quando a gente traz ali uma atualização, né, de alguns modelos que existem hoje no mercado, quando eu associo burocracia e inovação, existe um modelo chamado gestão ágil, que é um modelo combinando estrutura e flexibilidade adaptativas. Então, isso não é algo que a gente vai inventar, isso é algo que já existe. Vocês vão ver em algumas empresas esse modelo de gestão ágil, trabalhando com OKRs, com Kanban. Eu não vou entrar no detalhe de cada uma aqui, mas são metodologias, sobretudo orientais, que os orientais são fantásticos, inclusive, para processos de organização racional de trabalho, tá, gente? Assim, estudem, pesquisem, leiam um pouquinho sobre toyotismo, né? Até hoje a Toyota criou um dos modelos mais fantásticos de organização racional do trabalho. Põe Ford no chinelo. Burocracia mais dados, por exemplo. Isso tem uma gestão corporativa baseada em evidências, né? Compliance, dados. Todo mundo já ouviu falar assim, nossa, performance de mercado, indicadores de mercado, inteligência de mercado. Gente, dados são hoje o que tem de mais rico numa organização. Organizações realmente sérias usam dados para tomar decisões. Todo mundo já ouviu aquela máxima assim, contra dados não tem argumento, você não tem o que falar, porque dados eles expressam uma realidade de mercado, de comportamento. O dados ele é a síntese, a leitura, inclusive aqui uma dica minha para vocês, tá? Se a gente fosse parar aqui agora, assim, Rafa, o que que você recomenda para a gente hoje no mercado, não ficar de fora e entender como funciona? Eu falo, trabalhem com dados, com leitura de dados, entendam formulação de cenários a partir de dados, tomada de decisão a partir de dados. Dados é o ouro da empresa, é o que tem assim de mais fino, mais sofisticado, tanto que recentemente, cadê nosso advogado aí, ó? Foi, né, incluída na sociedade civil a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É tão importante dados que foi necessário construir uma legislação para proteger essas informações. Burocracia mais cultura, a gente tem ali organizações mais humanizadas que valorizam pessoas, né, e não processos. E burocracia mais diversidade. Ó, Vitor concordou comigo, falou a verdade ali no chat, apareceu aqui para mim. Burocracia mais diversidade, a gente está falando aí de algumas práticas de liderança inclusiva, equidade real, ESG, né, que nós estamos falando da sigla de que envolve aí o ESG, ESG é um acrônimo aí para uma sigla inglesa que vem de Environmental, Social and Governance. Estamos falando de sociedade, de meio ambiente, de governança, tudo num tripé para que o mundo se torne sustentável. E no futuro, a burocracia consegue ser aplicada em diversas diligências, em automação de processos, IA, compliance digital. Então, assim, vamos olhar com carinho para a burocracia. É uma das teorias que eu mais defendo positivamente, porque a gente tem um olhar equivocado, mas ela é muito benéfica, né, quando bem aplicada. Próximo slide, Chico, por favor. Rafa, aproveitar que está passando para o próximo slide aqui, eu adoro dar spoiler. Quem ficar ligado, ligadinho, ligadinho na ponte o ano que vem. Tem um dos eixos do ciclo de palestra é sobre SD, e vamos ter cursos livres e menores sobre interpretação, análise e produção de dados. Olha que coisa boa, acho que eu vou até matricular, quero participar desse curso. Ô, Você meu amigo, você vai ouvinte, ter que nascer de novo, que tu é branco.
Aqui só pode gente preta. Ah, gente, abre a sessão aqui pro palestrante, tadinho. Eu sou um gay Olha, a parte periférico. boa, que eu já posso dar de spoiler, é o seguinte: você pode não ser aluno, mas você pode ter acesso a todo o conteúdo no YouTube do Instituto do Ó, Gueto. Jéssica me defendeu, você é a cota. Obrigado, Jéssica. Você vai deixando de ser Arrasou. cota, Jéssica? Ai, meu Deus. Tá vendo? Eu tô querendo chuchar os brancos aqui, você vai defender o branco. Tá vendo, Ai, ai, gente? É isso ai. que Mas dá. fica a dica, gente, sério. Fica a dica de que todas essas palestras, inclusive, elas vão estar no YouTube depois. Ótimo. Gente, vou correr aqui um pouquinho pela questão do tempo, não prendo É, muito você tem mais 10 vocês, minutos para a gente encerrar. mas vamos lá. É, perceba que tudo que nós falamos aqui em termos de teoria até esse momento, a gente falou de é, processos, não pessoas, né? Processos, mecanismos, linhas de fabricação, otimização de resultados, organização racional de trabalho, e pessoas foi sempre coadjuvante até esses modelos teóricos que eu trouxe. E é a partir de Elton Maio que ele cria ali o que a gente chama de escola das relações humanas. Então, assim, graças ao bom Deus, esse ser iluminado, Elton Maio, trouxe um olhar para pessoas, para o indivíduo, para o ser humano dentro da organização. Então, eu posso ter tudo que as teorias voltadas para a organização do trabalho propõem, mas se eu não tiver pessoas, eu não tenho condições de fazer nada, né? Então, como que eu vou criar motivações para pessoas? Como que eu vou gerar bem-estar, satisfação, para que essas pessoas se sintam bem ao ponto de me entregar a maior produtividade? Como que eu vou entender que modelos de lideranças que foram criados, eles impactam na gestão de resultados, eles impactam positivamente ou negativamente? Nossa, quem aqui não já teve um líder ruim que falou assim, nossa, né? Deus que me livre ter que trabalhar para essa pessoa hoje, ó, que atraso de vida. Outras pessoas que falam assim, nossa, que pessoa inspiradora, eu tenho prazer de ir no meu dia a dia ali e contribuir porque eu estou mais aprendendo do que entregando. E a comunicação estabelecida de forma muito presente nessas relações. O, o indivíduo, ele passa a ser ouvido, ele passa a ser observado. Tem um exemplo bem brevemente aqui falando para vocês. Chama Estudo de Hawthorne. Estudem, né, pesquisem um pouquinho sobre Hawthorne. Foi um experimento que foi criado. Era uma fábrica, se não me engano, em Chicago que produzia relés. Então, eles queriam entender como que os fatores do ambiente influenciavam na linha de produção. Então, uma hora eles colocavam o grupo trabalhando todo mundo junto. Outra hora eles colocavam o grupo trabalhando separados, com líderes diferentes. Uma hora eles reduziam a luminosidade, outra hora eles aumentavam a luminosidade. Eles testaram todas as questões que poderiam interferir no ambiente físico. Eles perceberam que os resultados de produtividade foram exatamente os mesmos, ou muito próximos. E qual foi a grande sacada desse experimento? Quando eles passaram a entender que as pessoas, quando elas se sentiam observadas, percebidas, estudadas, elas respondiam de uma forma diferente. Então, eles passaram a entender que o sentimento humano, a necessidade de atenção, né, de visibilidade, de pertencimento, contribui para a produtividade do indivíduo, tanto quanto as questões físicas de um ambiente. Então, foi Elton Maio que trouxe esse olhar para o indivíduo dentro da organização, enquanto ser humano, e não apenas como peça, como engrenagem de uma máquina. Vou passar para a gente conseguir agilizar. Pode ir para o próximo slide, por favor. E aí existe outros estudos importantes, e esses daqui, acho que todo mundo aqui, ou a grande maioria, em algum momento já ouviu falar, da pirâmide de Maslow. Maslow foi um criador, né, aí, um estudioso, que desenvolveu uma pirâmide que nada mais é do que um modelo de escalas e hierarquias de necessidades de todo ser humano. Então, para Maslow, esse modelo, até hoje,
embora com algumas variações já, mas até hoje muito bem aceito, o ser humano ele precisa cumprir alguns diferentes graus de necessidade para que ele possa progredir na carreira. Ele começa ali falando de necessidades fisiológicas, né? Sono, respiração, alimentação, abrigo. Vocês, quando olham para pessoas em situação de extrema vulnerabilidade social, né? Pessoas à mercê ali das ruas. Vocês acham que essas pessoas, nessas condições, elas têm capacidade de produzir algo no modelo que estão? Posso responder para vocês que não. Eu posso dizer para vocês que se algumas necessidades delas forem supridas, elas conseguem avançar para um próximo estágio desenvolvido por Maslow, que é a questão de segurança. Então, se eu conseguir tomar banho, se eu conseguir comer, se eu conseguir ter saúde, se eu conseguir ter o mínimo necessário enquanto humano, o meu próximo estágio vai ser o quê? Buscar segurança. O que que me traz segurança? É uma saúde acompanhada, é uma proteção física e emocional, é uma estabilidade, né? É um emprego que vai me criar mecanismos para que eu mantenha tudo isso que eu conquistei aqui. E aí, quando eu satisfaço todas essas questões de segurança, pelo menos a maior parte delas, eu vou avançando para as questões sociais. Então, até fisiológica e segurança, a gente entende ali como necessidades obrigatórias, né, a todo indivíduo. Isso seria o mínimo a ser garantido. Quando a gente vai para o social, a gente entende ali algumas relações de relacionamento. E eu não estou falando de relacionamento puramente romântico, não. Relacionamento de amizade, relações sociais, pertencimento, essa capacidade de se enxergar, né, no processo de relações humanas, que você não é ali excludente, que você faz parte de uma. Opa, ficou mudo para mim, para vocês também? Caiu. Acho que tela preta Opa, para mim. Rafa? Bom, enquanto o Rafa vai voltando para conversar com a gente, queria confirmar algumas coisas com vocês. A lista de presença está rodando aí no chat. Preciso que vocês preencham essa listinha linda. Já queria adiantar para vocês que os certificados eles vão ser emitidos a partir de 30 dias da realização da atividade, porque vocês são muitos, muitas e muitas. Mas a gente vai mandar o certificado no e-mail que vocês se inscreveram no formulário para participar da palestra, tá? É, essa palestra também vai estar disponível no YouTube do Instituto Gueto, então quem não curtiu, não se inscreveu, não deu like no canal, por favor, fazer isso imediatamente. Quando estiver o link lá, quando tiver o vídeo lá, favor espalhar igual fofoca e pedir para geral curtir, comentar e espalhar para o mundo. Vocês estão bem? Como é que tá fluindo aí para vocês? Vocês estão muito tímidos, gente. Então, Eu muito vou começar a quietinho. chamar as pessoas que eu conheço. Vitor, Érica, a Jéssica, que eu já acho que eu já sou amigo dela, porque ela está aqui participando horrores. Eu Vocês estão estou muito tímidos. adorando, até relembrando aqui alguns assuntos desse que eu tinha visto na época da faculdade. E aí traz uma nostalgia, né? E agregar em conhecimento. Mas está maravilhosa a explicação, a explanação do assunto, tá? De forma bem didática, as Ai, que imagens. bom. Quem foi que falou comigo? Foi a Jéssica? A Samile, Samile. Samile no interior da Bahia. Você mora em que lugar da Bahia, Samile? no interior da Bahia. Não, isso eu entendi, mas qual o município? Jequié, Ai, é norte ou sul da Bahia? Eu conheço mais o sul da Bahia. Sudoeste. Sul da... Eita, errei demais. Eu sou do Espírito Santo, né? Então, eu e o Rafa, a gente já conheceu muito ali o sul da Bahia. Aí, Em seja Salvador. bem-vindo. Na Bahia é ótimo. Inclusive, o povo da Bahia que estiver online aí, contar a fofoca para vocês, tá? Nós estaremos na Bahia. Quando? Salvador, especificamente. Ah, na Vamos, capital, um pouco perto. vamos encontrar alguns alunos lá numa atividade.
Podem estar convidados também. Mas só pode ser convidado se estiver espalhando o nome do gueto pro mundo. Ah, pode deixar. Eu tô sempre, ó, tem anos que eu participo do gueto. É mesmo? Comecei no inglês. E aí tô sempre participando de cursos que Olha. eles oferecem. O que você já fez com a gente? Eu fiz o curso de inglês, Hum. aí já participei acho que foi um curso de palestra de ADS, coisa assim. Tem um tempinho Depois da já. DS. A Flora Aí tá aqui na sempre chamada. Pede a Flora para dar uma palestra para você de ADS, que ela sabe tudo de ADS, gente. Chama a Flora e fala, Flora, vou saber. Flora sabe tudo de ADS. Outro já veio falar de ADS comigo, eu falei, mano, o que é isso? O que houve? Não entendo Eu nada. aprendi com o Eu não Instituto entendo Goethe. nada. A Mora entende tudo, tá? Ela que cuida da nossa, ela coordena a nossa comunicação aqui. Ela sabe tudo. Ela é babado. Lá mesmo. Rafa, conseguiu voltar? Tô aqui, você tá me ouvindo? Ah, agora eu tô te ouvindo. Pode prosseguir para encerrar. Então, tá bom. Bom, falando ali, como a gente falou um pouquinho de Maslow, a gente vai falar de comportamento humano, e foi Kurt Lewin que criou uma definição aceita até os dias de hoje sobre a questão comportamental, né? Em resumo, ele disse que o comportamento humano é uma função das pessoas e do meio social ao qual ela está inserido. Então, como esses agentes, eles interferem, eles agem sobre a condução de um indivíduo enquanto formação do seu comportamento. Então, todos os fatores a que nós estamos expostos, ambientais e humanos, eles contribuem para a modelagem do que a gente tem de como comportamento humano. A gente pode passar, se a gente está no nosso limite, né? Como que vocês estão de tempo aí? Vocês querem mais uns 10 minutinhos para a gente tentar avançar aqui ou tá me ouvindo? Ó, o povo no chat está batendo palma, levantando o dedinho, acho que o povo quer. Então vamos lá. Avançando aqui no nosso modelo sistêmico de teoria, né, a gente tem Bertalanffy como principal teórico da teoria de contingência ali de sistemas, onde ele vai entender que as organizações, para além dos seus modelos de organização, de processos de trabalho, de desenho de fluxo, de estudo de tempos e movimentos, o que ele vai entregar, elas estão suscetíveis a variantes externas e internas. Para resumir a teoria de sistemas, pensem numa rede. Se uma rede ela tiver esticada, né, pega uma rede de pesca para ser mais fácil de vislumbrar o exemplo. Se uma rede de pesca estiver esticada e se você for no meio dela e pinçar para cima, ela não vai vir somente a parte do meio. Outras partes vão vir se movimentando junto com ela. Então, a teoria de sistemas, ela diz para a gente, em resumo, que agentes externos e internos ajudam a controlar ou interferem diretamente ou indiretamente nos nossos processos produtivos. Alguns exemplos talvez mais práticos de se perceber isso são na economia, né? Na saúde. A gente acabou de sair de um processo de pandemia. Olha quanto um agente externo interferiu no sistema mundial, né? Eu não vou nem entrar nos detalhes, mas vocês conseguem ter essa mensuração. E entendam o mundo como uma grande organização, como um grande mecanismo. Mercado de bolsa de valores. Vocês ouvem aí talvez falar, nossa, a ação caiu, a ação despencou, a ação subiu, né? A bolsa quebrou. O que é isso? São diversos fatores do ambiente que ajudam a conduzir essa estrutura de oscilação financeira do mercado. E aí você tem órgãos que são internos, que são construídos, por exemplo, como Banco Central, CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que são agentes que vão ajudar a controlar
mercado, para que essas variações, embora que existentes, elas não destruam o processo organizacional. Então, todos esses atores envolvidos nesse processo, eles compõem o que a gente tem como teoria de sistemas formalizada, né? Em resumo, a organização como sistema social, ela vai partir do que a gente chama ali de uma entrada de recursos que vem do ambiente, ela passa por um processo de transformação e ela entrega uma saída, que geralmente é um produto ou um serviço. Só que nesse processo de saída, ou até mesmo dentro da transformação, essa entrega ela pode ir para o ambiente externo como algo final, como algo acabado, ou ela pode ser reprocessada, retroalimentada. Ela volta lá para o nosso mecanismo de entrada e ela faz um outro mecanismo. Vamos pegar aí algum exemplo agrícola. Você pega um produto agrícola que você processa esse produto, entrega ele para o consumidor final de um jeito, porém o resíduo que é gerado por esse produto agrícola, ele volta para o mecanismo de produção para ser processado de uma outra forma e entregar um outro tipo de produto, algum tipo de energia, algum tipo de composto químico. Então, isso é um exemplo prático que seria um modelo de sistema aplicado à organização. Uma entrada, uma transformação, uma entrada de um recurso, uma transformação desse recurso, a saída dele em algum produto final ou em algum insumo para voltar no mecanismo e retroalimentar essa organização sistêmica. Próximo slide, Chi, por favor. Avançando ali na questão teórica, quando a gente fala de estratégia e competitividade, existem alguns modelos que até hoje são praticados no mercado. Quando vocês forem estudar ou ler alguma coisa sobre vantagem competitiva, forças competitivas de uma empresa, vocês vão ouvir falar muito no nome Michael Porter. Não vou fazer juízo de valor aqui, mas a maioria desses teóricos, são estudiosos americanos. Eles foram alguns percursores que mais voltaram a sua atenção para estudar esse mecanismo organizacional, né, e criar esses modelos propostos ali. Não à toa o modelo americano industrial performou e ainda performa em algumas esferas durante muitos anos como referência de produção. Não vou entrar no benefício de se é vantajoso, é que custo, mas a gente tem que reconhecer que esses estudos foram concebidos a partir desses modelos apresentados. Pode passar a próxima slide, que eu vou falar um pouquinho de cada um de forma resumida, né? Então, Michael Porter, quando ele vai analisar ambiente competitivo, né, o que ele avalia basicamente, assim, no seu modelo mais puramente racional? Ameaça ali de novos entrantes. Então, assim, eu vou lançar um produto. Tá, quem pode entrar para concorrer comigo? Ah, eu lancei um curso aqui que o Thiago ele tem domínio para entrar e concorrer comigo. Não, mas espera aí, se eu for analisar então, nem eu nem o Thiago aqui vamos dar esse curso. O que que poderia substituir a gente? Ah, poderia vir uma IA que vai pegar o que eu e o Thiago vamos falar aqui e vai substituir a nossa entrega. Aí, poxa, mas aí para eu e o Thiago darmos esse curso aqui, a gente precisa de um mecanismo aqui de uma plataforma online, para a gente conseguir nos aproximarmos das pessoas que estão em diferentes áreas do Brasil. Ah, bacana. Poxa, mas o que que eu vou diferenciar do Thiago? Ah, o Thiago vai cobrar por esse curso. Eu vou ministrar esse curso de forma gratuita. Eu vou criar uma rivalidade. Ou eu vou cobrar menos. Tá, mas e tudo isso aqui que eu estudei no mercado, porque eu quero lançar, que é um curso no final, quem que vai decidir se quer consumir? Ah, é o cliente. Então, se o cliente não comprar a ideia, de nada vai adiantar o meu estudo de esforço do ambiente, porque eu não consegui gerar vantagem competitiva para esse cliente que vai consumir meu produto. Então, esse é basicamente o resumo do modelo de Porter, ao analisar o ambiente e entender como um produto ou um serviço pode gerar vantagem competitiva frente, a outros no mercado. Então, isso você consegue aplicar hoje em qualquer esfera da sua vida, né? Quando você geralmente traz ali uma diferenciação por preço.
Não necessariamente um preço menor quer dizer uma margem menor. Muitas empresas utilizam o mecanismo de redução de custo de produção, porque eu posso cobrar um preço justo de mercado, que é tido como um preço menor para as pessoas, mas o meu custo de produção é infinitamente menor ao custo do meu concorrente. Então, isso faz com que eu tenha o que a gente chama de margem de contribuição. O quanto que eu ganho por cada produto produzido. Em caso muito simples, vamos pegar aqui dermocosmético, que foi uma das minhas realidades. Um filtro solar, com todos os insumos, rateios de custos e produção, ele chegava ao valor, na época, de uns 8, 9 reais, dependendo do filtro solar. Produto acabado, tá? Unidade. Esse mesmo produto, aplicando ali impostos, marca, distribuição, margem de contribuição, distribuição de resultado para os investidores, pagamento de salário da equipe de funcionários, etc. e tal, essa mesma unidade que me custava 9, 10 reais era vendida minimamente por 140 reais. Então, isso quer dizer o quê? Não é porque e existem filtros mais caros, tá, gente? Eu sei que isso para mim é um valor absurdo, mas acredite, vende-se até hoje e existem valores mais caros. Então, assim, quanto mais eu enxugar a minha margem de custo de produção, maior tende a ser o meu lucro operacional, né? A minha margem de contribuição. Por isso que os teóricos lá no princípio matavam os funcionários, arrancavam o couro deles para quê? Produzir mais, produzir mais. Menos tempo, menos recurso, maior quantidade. Porque eles entendiam que isso era benéfico. Só que Porter faz isso numa leitura mais equilibrada do ambiente. Pô, eu vou fazer isso aqui de uma forma humanizada, né? Vou reduzir custos para ter vantagem. E vou criar algo que seja diferente, algo que gere valor único, que seja valorizado no mercado. Existem alguns produtos aí que quanto mais exclusivos, quanto mais diferentes, mais caro as pessoas tendem a pagar pelo consumo desses produtos, né? Então isso também é uma forma de gerar vantagem competitiva. Quem nunca ouviu falar de uma bolsa de couro de crocodilo albino do Himalaia que custa mais de 1 milhão de reais? É um produto altamente exclusivo. Não vou entrar no método como se é saudável ou não é, mas é um produto de altíssimo valor agregado, né? E esse produto ele segue outro princípio competitivo de Porter, que é foco. Então, ele desenhou ali essa marca, um nicho de público muito específico para ser atendido, que tem interesse em comprar esse tipo de produto. Então, ele produz ali para um público segmentado, tá? A gente vai ver isso na aula de quarta-feira um pouquinho mais em detalhe, quando a gente entrar na esfera de marketing. Mas Porter é um dos grandes estudiosos que consegue perceber no ambiente as vantagens competitivas que estão inerentes a cada processo que você vai se propor a desenvolver ou oferecer para quem quer consumir. Pode passar para o próximo slide, por favor. Igor Ansoff faz a mesma avaliação, só que com base em produto, né? Como que esse produto chega ao mercado, o que que ele tem que fazer para entrar no mercado, para desenvolver-se como produto em termos de qualidade, para que o mercado se desenvolva ao ponto de entender as necessidades que meu produto gera neles e a diversificação. Então, dessa matriz estruturada por Ansoff, ela foca como o produto se diferencia e gera vantagem competitiva frente a mercados que exigem demandas específicas por produto. Então, esse olhar, né, ele sai do ambiente externo e ele volta um pouquinho para o ambiente interno para definir posicionamento de marca. Perceba que tudo que a gente vem falando aqui nada mais é do que uma forma de revisitar aquilo que foi teorizado lá atrás. Então, aquelas teorias clássicas, modernas, burocráticas, cada uma em sua essência, elas foram se moldando e se complementando para criar mecanismos que sejam mais atuais, mais aderentes. Então, lembra quando eu falei que na administração não existe uma definição de certo ou errado, tudo vai ser o depende? Então, depende de inúmeros fatores que vão te fazer entender como que se funciona essa regulamentação de mercado, de interesse, de lei de oferta e de demanda, para que você consiga aplicar
essas compreensões teóricas a um modelo de processo sustentável e vantajoso economicamente do ponto de vista empresarial, social e ambiental. Próximo slide, por favor. Henry Mintzberg, complementando esses estudos aí de cenário competitivo, foco em produto, ele sintetiza isso no que a gente chama de sintese da estratégia, né? Então, toda a estratégia, ela vai partir de um plano ao qual vai ser desenhado o que se a empresa pretende fazer para alcançar determinado objetivo, que padrão que vai ser adotado, que tipo de construção que ele vai implicar no seu processo produtivo, no seu processo de oferta efetivamente, que posicionamento ele pretende atingir no mercado frente aos concorrentes e a oportunidade que existe no que a gente chama de share de mercado, né? Numa fatia de um mercado que está disposta a consumir a perspectiva sobre este produto ou serviço a partir de uma leitura de mundo, geralmente uma visão cultural, filosófica, que ajudam a tomar decisões. Lembra do exemplo da bolsa de crocodilo albino do Himalaia? O que pode ser socialmente aceito para um grupo muito pequeno, muito restrito, para outros é inconcebível fazer o tipo de consumo com um produto que usa esse tipo de material, essa matéria-prima, porque fere seus princípios, fere os seus valores, né? Pensem... Pode fazer a pergunta, Aimee. A Aimee quer perguntar. Você falou no chat ali. Pessoal? A gente está te ouvindo. Acho que a Aimee perguntou alguma coisa. Você não conseguiu ler para mim. Ela colocou no chat aqui, ó. Na sua trajetória, qual princípio da teoria das organizações você aplicou mais no seu próprio desenvolvimento profissional e que considera fundamental para o crescimento pessoal? Perfeito. Eu, Rafael, enquanto estudioso, eu gosto muito do modelo burocrático, não da disfunção, tá, Aimee? Eu gosto muito do modelo burocrático para entender o quanto ele pode ser contribuído em termos de lisura, de transparência. Eu tenho sensos de justiça, de equidade, como valores pessoais muito bem estabelecidos. Então, eu, Rafael, profissional, o quão mais transparente, o quão mais equilibrado eu possa ser e eu possa oferecer na minha trajetória foi o que eu busquei e busco entregar. Para mim, são valores que são inegociáveis. Aí eu não estou entrando, veja bem, na disfunção burocrática. Isso quer dizer que a minha trajetória foi moldada apenas em entendimento do modelo burocrático de Weber? Não. Cada um desses pontos foram importantes para que eu consiga fazer uma leitura de cenário muito mais ampla. Então, eu consigo, enquanto profissional ao longo da minha trajetória, olhar para cada um desses pontos, tirar o que há de melhor e o que encaixa-se para uma necessidade do momento da empresa a qual estou trabalhando para entregar um resultado mais satisfatório. Então, é uma composição. E essa composição só é permitida a partir de uma leitura analítica, quando você conhece o que já foi estudado e o que você pode tirar de aplicação. Quem sabe você possa ser até uma futura teórica, criando um modelo ainda não observado pelos acadêmicos. Consegui responder? Bom, tá em silêncio, eu vou entender que sim, tá? Consegui, ela falou que é perfeito. Amor, eu te ouviria a noite toda, mas a gente tem que liberar essa gente. Pior que eles não estão nem reclamando, eles estão quietinhos aqui te amando. Gente, olha, eu posso ir mais à frente. O material o Thiago vai liberar para vocês, está disponível, tá? Tá autorizado a liberar. Ele tá bem autoexplicativo, mas a gente tem mais coisas para falar. Então, tô com vocês. Vocês me falem o que é melhor para vocês. A gente pode seguir, eu dou uma pincelada, ou a gente pode encerrar e você fica com o material para consultar e deixo meus contatos à disposição para quem quiser assinar depois, perguntar, trocar figurinha, seguindo o LinkedIn. Os cinco primeiros que comentarem aqui no chat, a gente descende.
A gente decide. Continua ou termina, gente? Ó, a Aimee, por exemplo, está com as crianças, como ela tinha dito, que ela precisa colocar as crianças para dormir. Mãe solo. A mamãe na missão solo hoje. O marido tá viajando, passeando não, gente, trabalhando. Nosso diretor trabalhando muito, acha. Falei tanto de mãe solo hoje numa pesquisa que a gente está fazendo. Ó, a Érica também precisa ir, que os cãozinhos dela estão lá amanhã cedo perturbando o juízo dela. Não, gente, então vamos respeitar a maioria, vamos fazer uma pausa por aqui. Vamos. A gente vai ter um novo momento na quarta-feira para falar um pouquinho de marketing, de comunicação, de estratégia. Vocês vão ver que a Isso. gente, em algum momento, vai revisitar, porque a administração e marketing se conversam muito. Vou prometer ser mais conciso, tá? Na quarta-feira. É porque quando a gente fala de teoria, são tantas abordagens que fazem parte dessa composição que fica difícil sintetizar, tá? Desculpa por avançar o horário, mas eu estou Não, super à relaxa, disposição para o que vocês relaxa. precisarem. É, Prometo trazer meus contatos na nossa próxima aula, LinkedIn, Instagram, quem quiser seguir, trocar figurinha. Vai ser um prazer, fico muito feliz em poder fazer essa troca com vocês, essa contribuição, né? Então, arrasou. Deixa eu só pedir uma coisa aqui rapidinho. Antes de vocês irem embora, vamos ligar a câmera rapidinho pra gente fazer um print bonito, gente. por favor. Bom que eu olho pra cara de vocês pra ver se vocês são bonitos mesmo. Que eu sou bonita, eu sou maravilhosa. Quero ver se vocês são bonitas também. Bora? Ligar a câmera, 2 segundinhos aí. Ó, Jéssica maravilhosa já abriu a câmera. Jéssica, eu quero ser seu amigo. Já estou esperando o momento que você vai vir para Salvador, que você falou. Ô, amor, te passo todos os detalhes. Vai ser babado. Inclusive, você pode arrumar uma festa pra levar a gente, que a gente tá querendo ferver. Vamos ou bora? Aí, arrumamos mais uma pra Vulcidão. Vamos, gente, ligar a câmera pra fazer um print bonitinho? Consegue fazer, Florinha? Enquanto o povo vai, Consigo. enquanto o povo vai se ajeitando aí, ó, reforçando para vocês, a gente vai mandar para vocês o certificado daqui a 30 dias, que é o tempo que a gente de organizar e mandar de todo mundo. Quero agradecer por hoje, Rafa, você ter seguido com a gente nessa palestra, continuou com a gente na próxima quarta-feira. Queria dizer para vocês que é muito triste não seguir a ponte, porque a gente vai fazer mais um monte de coisa incrível no próximo ano, no próximo semestre. Então, se eu fosse vocês, curtia tudo, comentava tudo, mandava para todo mundo, entendeu? Que aí fica todo mundo aí, depois fica todo mundo, ai, queria fazer curso, não aprendi. Tá todo mundo, tá lá, ó, Flora tá todo santo dia que Deus deu, atualizando aí essa página para vocês e inventando um monte de moda para vocês. Então, vocês aproveitem e vai curtir tudo lá. Flora, quando você quiser. Vamos lá, gente, preparar para o print? Vamos lá no 1, 2, 3, sorrindo. Ó, quanta gente bonita. Foi, gente. Eu vou botar lá no grupo para todo mundo ver, tá bom? Aliás, peraí, você não vai colocar no grupo só para todo mundo ver, não. Você vai colocar no grupo para as pessoas postarem, marcar a Escola da Ponte. Isso a Ponte aí, com certeza. Eu tenho uma síndrome de falar de Escola da Ponte, a Escola Ponte para Preto. Marcar no Instituto Gueto, porque a Escola da Ponte é uma teoria, né? Uma metodologia de trabalho. Que inclusive tem a ver com o nosso trabalho. Mas quero todo mundo lá postando, entendeu? Senão vai dar caô para vocês. Aí, eu vou botar tudo aqui direitinho. Maravilha. Nos vemos. Para quem não for vir, vai sofrer, porque o negócio vai ser babado. Rafa vai ensinar todos os macetinhos pra gente aí de marketing, ele sabe muito. Amigo, tô morrendo com uma bolsa de couro de jacaré. Eu nunca me falar na minha vida. Hermès, Meu custa Deus mais de do R$ 1 céu. milhão. Nunca tinha ouvido falar na minha vida, gente. É muito louco, né? É muito louco. Que louco. Mas é isso, gente. Espero que vocês estejam bem. Quem estava a caminho de casa, espero ter chegado em casa. Vocês são incríveis, incríveis. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. Rafa, obrigado, te amo. Eu que agradeço. Beijo para todos vocês. Beijo, tchau, tchau, gente. Até quarta-feira. Tchau, tchau. Aguardando vocês.